Multiplicando, me cure. Ministério Cultura do Reino. Células, texto base. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Texto central, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 2. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitarmos. Introdução. Ao longo da história bíblica, Deus sempre demonstrou que sua obra não depende das circunstâncias favoráveis para avançar. Muitas vezes, os maiores períodos de crescimento espiritual aconteceram justamente em tempos de crise, quando a maioria das pessoas se afastava do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu durante o ministério de Eliseu. Israel vivia dias difíceis, A idolatria havia se espalhado pela nação, a fé estava enfraquecida e muitos já não demonstravam interesse pelas coisas de Deus. O próprio Eliseu experimentou essa realidade logo no início do seu ministério. Quando passava por Betel, foi ridicularizado por jovens que zombavam de sua autoridade e do chamado que Deus havia colocado sobre sua vida. Então subiu dali a Betel e, indo ele subindo pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 23. Aquela cena revelava muito mais do que uma simples ofensa. Era o retrato de uma geração que havia perdido o temor ao Senhor. Apesar disso, Eliseu permaneceu fiel. Ele continuou ensinando, discipulando e conduzindo aqueles que desejavam servir a Deus. Com o passar dos anos, os frutos começaram a aparecer. Em segundo livro de Reis 6, encontramos os filhos dos profetas reconhecendo que o lugar onde habitavam já não era suficiente para acomodar todos aqueles que estavam sendo formados. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 1. O crescimento era tão grande que se tornou necessário construir um novo espaço. Esse fato ganha ainda mais significado quando lembramos das palavras de Jesus sobre o ministério de Eliseu. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 4, versículo 27. Enquanto muitos israelitas rejeitavam a voz de Deus, Naamã ouviu, creu e foi transformado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 14. A obra de Deus continuava crescendo, porque ainda existiam pessoas dispostas a responder ao seu chamado. Essa continua sendo a realidade do reino de Deus até hoje. Tópico 1. O reino de Deus continua crescendo mesmo quando muitos se afastam dele. O crescimento da escola dos profetas nos ensina uma importante lição. Deus não interrompe sua obra porque a sociedade decidiu se afastar dele. Enquanto a idolatria crescia em Israel, Deus continuava levantando discípulos. Enquanto muitos rejeitavam sua palavra, outros desejavam aprendê-la. Enquanto alguns zombavam da fé, outros se aproximavam para serem transformados. A história de Eliseu mostra que Deus sempre preserva um povo comprometido com sua vontade. O Senhor continua chamando homens e mulheres para viverem seus propósitos, mesmo quando a maioria escolhe seguir um caminho diferente. Pergunta para a célula: o que o crescimento dos filhos dos profetas nos ensina sobre a obra de Deus? Resposta: aprendemos que Deus continua trabalhando e levantando pessoas para a sua obra, mesmo quando a sociedade se afasta dos seus princípios. Exemplo do dia a dia: é comum ouvirmos que os tempos estão difíceis para a fé cristã. Muitas pessoas parecem cada vez mais distantes de Deus. Mesmo assim, vidas continuam sendo alcançadas, famílias continuam sendo restauradas e pessoas continuam encontrando esperança em Cristo. Aplicação: nunca permita que as circunstâncias façam você duvidar do poder de Deus. O Senhor continua transformando vidas e expandindo seu reino através daqueles que permanecem fiéis. Tópico 2. A multiplicação acontece quando todos assumem sua responsabilidade. Ao perceberem que o espaço havia se tornado pequeno, os filhos dos profetas não ficaram apenas observando o problema. Eles decidiram agir. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitarmos.
Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 2. A expressão cada um de nós revela algo muito importante. O crescimento não seria responsabilidade apenas de Eliseu. Todos participariam da construção. Todos contribuiriam para aquilo que Deus estava realizando. No reino de Deus acontece da mesma forma. A multiplicação não é obra de uma única pessoa. Ela acontece quando cada discípulo entende seu papel na missão. Alguns evangelizam, outros discipulam, outros acolhem, outros servem. Quando cada um assume sua responsabilidade, o reino cresce de forma saudável. Pergunta para a célula: o que aprendemos com a expressão cada um de nós uma viga? Resposta: aprendemos que todos possuem uma participação importante no crescimento da obra de Deus e que ninguém deve ser apenas espectador da missão. Exemplo do dia a dia: uma célula cresce quando todos se envolvem. Não depende apenas do líder. Cada pessoa contribui através da oração, do cuidado, do discipulado e do evangelismo. Aplicação: pergunte a si mesmo qual é a viga que Deus colocou em suas mãos. O crescimento da obra acontece quando cada um faz sua parte. Tópico 3. A multiplicação saudável preserva a visão e a presença de Deus. Depois de decidirem construir um novo lugar, os filhos dos profetas fizeram um pedido que revela a maturidade espiritual daquele grupo. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 3. Eles queriam crescer, mas não queriam perder uma direção espiritual que haviam recebido. Desejavam um novo espaço, mas não uma nova visão. Entendiam que a verdadeira multiplicação não consiste apenas em aumentar números, mas em preservar os valores, os princípios e a presença de Deus. O crescimento saudável sempre caminha ao lado da fidelidade. Foi assim com os filhos dos profetas e também foi assim com a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles cresciam porque permaneciam firmes naquilo que Deus havia estabelecido. Pergunta para a célula: por que os filhos dos profetas desejaram que Eliseu os acompanhasse? Resposta: porque queriam continuar debaixo da mesma direção espiritual e dos mesmos princípios que os haviam conduzido até aquele momento. Exemplo do dia a dia: uma igreja pode crescer rapidamente, uma célula pode multiplicar várias vezes, mas se perder sua comunhão com Deus e sua visão espiritual, o crescimento perde seu verdadeiro propósito. A aplicação: busque crescimento, mas nunca à custa da presença de Deus. O mais importante não é apenas crescer, mas crescer de maneira saudável e alinhada com a vontade do Senhor. Conclusão: a história dos filhos dos profetas nos mostra que a multiplicação é resultado da fidelidade. Eliseu iniciou seu ministério enfrentando rejeição e zombaria, mas permaneceu firme em seu chamado. Enquanto muitos em Israel se afastavam de Deus, ele continuou ensinando, discipulando e formando homens comprometidos com a palavra. O resultado foi uma geração de discípulos que cresceu ao ponto de precisar construir um novo lugar. Aprendemos que o reino de Deus continua crescendo mesmo em tempos difíceis, que a multiplicação exige o envolvimento de todos e que o crescimento saudável deve preservar a visão e a presença de Deus. Hoje o Senhor continua chamando sua igreja para viver essa mesma realidade. Não fomos chamados apenas para ocupar espaços, mas para multiplicar discípulos, desenvolver líderes e alcançar vidas para a glória de Deus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Essa é a essência da multiplicação, discípulos formando discípulos e vidas alcançando vidas para o reino de Deus. Desafio da semana: avalie sua caminhada. Você tem acreditado que Deus ainda transforma vidas em tempos difíceis? Tenho participado ativamente da missão que Deus me confiou? Tenho ajudado outras pessoas a crescerem espiritualmente? Desafio prático: durante esta semana, leia novamente o segundo livro de Reis, capítulos 2, 5 e 6. Ore para que Deus fortaleça seu compromisso com a missão. Convide alguém para participar da célula. Compartilhe seu testemunho com uma pessoa. Procure discipular ou encorajar alguém em sua caminhada cristã.
Declare todos os dias: Deus continua multiplicando sua obra e eu faço parte daquilo que Ele está construindo para alcançar mais vidas. Amém.